Oi, nesse vídeo você vai saber quando foi que eu chutei o balde e larguei um bom emprego pela primeira vez. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu tô gravando falando sobre a minha carreira, um pouco da minha história, para você entender um pouco como a minha carreira em tecnologia evoluiu. Eu não vou falar aqui muito sobre datas não, porque eu não me recordo bem quais são os meses e os anos onde cada história dessa aconteceu. E eu não vou pegar minha carteira de trabalho lá no porão, né, para ficar olhando essas datas. Mas de qualquer forma, nesse momento na história, eu tô aí por volta de 19 anos e eu tô ainda no meu primeiro emprego, no caso que era numa contabilidade. Então se você perdeu a primeira parte dessa história, eu recomendo que você volte no vídeo anterior, tá ok? Então, continuando, eu já estava trabalhando nessa contabilidade e eu nem era mais estagiário, eu era contratado mesmo, CLT. Para você ter ideia de quanto tempo faz isso, na época, né, o salário mínimo era R$ 130. E eu lembro que com 10 centavos dava para eu jogar fliperama, então só para você ter noção aí de que isso faz bastante tempo. Então eu estava lá nessa contabilidade, tranquilo, trabalhando, carteira assinada, tudo direitinho. Era um bom emprego, né, era no escritório, era um ritmo bem tranquilo, sem nada de excesso, de hora extra, nada disso. Então era um bom emprego, né, para um jovem ali de 18, 19 anos mais ou menos. E tinha a parte legal que eu também estava trabalhando ali um pouco, bem pouco, né, com informática também, porque minha principal função na empresa era como auxiliar de contabilidade. Só que em alguns pontos eu ajudava ali na informática, fazia backup, então era legal também por isso. Então nessa época eu já tinha computador em casa e eu também tinha começado a fazer os primeiros freelas. Então eu tinha um computador e tinha uma impressora, na época que computadores não eram tão populares, né, igual hoje. Na verdade os computadores hoje não são populares, né, o que são os populares hoje mesmo são os smartphones. Mas uns 3, 4 anos atrás os computadores eram muito populares assim. Praticamente tinha um computador na casa de todo mundo. Só que naquela época lá, quando eu estava ainda nessa contabilidade, não era tão comum assim. Então para você ter ideia, naquela época era normal eu prestar serviços de digitação de monografia. Então a pessoa me passava ali a monografia toda escrita à mão, eu pegava isso, digitava e imprimia. E eu pegava esse tipo de freela ou à noite ou nos finais de semana. Foi a minha primeira incursão aí, né, no mundo de empreendedorismo. E eu até me lembro que teve uma vez que eu criei, né, um cartaz com os serviços que eu prestava ali. Então eu coloquei no cartaz ali, imprimi e saí colando em várias papelarias, lojas de roupas que estavam ali na região onde eu morava, no bairro ali. Então, como computadores e impressoras não eram tão comuns naquela época, acabou que eu conseguia muitos clientes dessa forma. As pessoas realmente me ligavam e pediam que eu fizesse alguns trabalhos de digitação, criar e imprimir cartão de visita, fazer recibos, né, digitar e imprimir recibos de pagamento, esse tipo de coisa. E por causa de um desses cartazes colado em algum lugar, uma pessoa entrou em contato comigo e pediu para conversar comigo. Essa pessoa tinha uma empresa, uma pequena oficina, né, de manutenção de computadores. Eu tive interesse e acabei conversando realmente com essa pessoa para entender melhor o que seria essa parceria. Eu fui entender que essa pessoa já tinha essa oficina, uma pequena escola ali de digitação, e ela tinha arrumado um emprego e ela não ia dar conta de tocar a oficina, né, e também trabalhando no emprego. Então ela queria que eu assumisse essa oficina de manutenção. Então eu também não tinha tempo. Então o que eu precisaria fazer é largar aquele emprego lá de carteira assinada lá na contabilidade. Pode parecer loucura, né? Eu largar aquele emprego para trabalhar numa oficina para uma pessoa que não ia ter tempo de cuidar da oficina porque arrumou outro emprego. Olha que loucura. Mas acredite, eu larguei aquele emprego lá que eu te falei. E essa foi a primeira vez que eu larguei um bom emprego para empreender. Se você continuar assistindo essa série, né, do decorrer dos próximos vídeos, você vai descobrir a segunda vez que eu fiz isso. E realmente eu larguei um emprego lá como auxiliar contábil e essa era uma oportunidade, na minha cabeça daquela época, era uma oportunidade de eu começar a trabalhar com tecnologia, com manutenção de computadores, né, o tempo todo. Então eu deixaria de trabalhar tipo 90% com contabilidade e 10% com informática e eu comecei a trabalhar 100% com informática. Entre manutenção de computadores, curso de digitação e também esses pequenos trabalhos de digitação que eu continuei fazendo também. Apesar de não ter ganhado muito dinheiro, eu aprendi muita coisa legal nessa época. Então essa oficina, além de prestar serviços de manutenção, ela também tinha a parte, né, de cursos, que eu ensinava cursos de Word, Excel e digitação. E o meu primeiro aluno foi nessa época, um curso de digitação. Eu sabia digitar e tudo, mas para te falar a verdade, eu não tinha técnica nenhuma não. Então o que eu usava para dar esse curso, esse primeiro curso que eu dei, né, de digitação, eu usava um software que ensinava a posição correta dos dedos e tinham vários exercícios ali para treinar a pessoa. Então quem dava aula a maior parte do tempo acabava que seria o software mesmo, né, porque a pessoa ficava treinando ali e eu só ia instruindo aos poucos ali. Mas essa experiência do primeiro aluno foi muito interessante e acho que foi nessa época que eu comecei a gostar mesmo de ensinar.
Outra coisa muito legal que aconteceu nessa época é eu, né, que apesar de ter feito um curso de manutenção e ter aprendido a dar manutenção em computadores, eu não tinha muita experiência. Então meu sócio nessa época, ele era muito experiente, ele acabou se tornando o meu mentor aí. Então eu aprendi muita coisinha com ele, muitos macetes ali da manutenção de computadores, formatação de micros, esse tipo de serviço. Então eu posso dizer que ele foi aí meu segundo mentor, né, na área de tecnologia. E novamente eu quero afirmar que ter um mentor, ter uma pessoa mais experiente que você para te ajudar é essencial para sua carreira. Sempre vai ser e sempre será. E um terceiro ponto muito interessante dessa época é que foi plantada na minha cabeça a sementinha da faculdade. Eu, para te falar a verdade, eu até então eu não tinha ideia, não passava pela minha cabeça frequentar uma faculdade. Que era outra realidade. Faculdade naquela época não era tão acessível. Então eu não tinha na minha família, por exemplo, alguém que tinha feito faculdade. E essa semente da faculdade foi plantada por esse meu sócio, que ele já tinha se formado na faculdade. Então ele foi a primeira pessoa que eu conheci, né, que tinha feito uma faculdade e que eu tive a oportunidade de conversar para entender como funciona. Então essa foi uma sementinha plantada aí que me abriu os olhos para a possibilidade, né, de pensar em um dia fazer uma faculdade, porque até então simplesmente não passava pela minha cabeça. E não passava não era porque eu não acreditava em faculdade, nada disso não, era simplesmente porque eu não tinha condições financeiras para isso. Era uma realidade totalmente diferente. Então ter uma pessoa que já fez algo que você acha que não é possível te ajuda muito a abrir seus horizontes. Apesar de ter aprendido muito nessa época, aconteceu um fato que eu só fui perceber depois de um tempo, né, quando eu fui querer tirar minha carteira de motorista. E eu fui ver os valores ali de exame, curso de legislação, esse monte de taxa, né, que é envolvido, e eu vi que eu não tinha condições de tirar uma carteira de motorista. Aí eu percebi que eu estava trabalhando muito, aprendendo muito, mas eu não estava ganhando dinheiro. E depois de certo tempo, né, não ganhar dinheiro pelo seu trabalho que você está executando ali, se você não ter retorno, isso no início você até consegue segurar um pouco. Mas depois de certo tempo fica insustentável. Então essa ideia aí de faça o que você gosta, que o dinheiro não importa, isso aí é um pouco de papo furado. O dinheiro é importante sim, e você tem que estar ali aprendendo, mas também tendo algum tipo de retorno. A partir do momento que você está trabalhando e não consegue fazer algumas coisas que você quer, por exemplo, né, no meu caso lá era simplesmente tirar uma carteira, isso passa a ser um problema. Mas essa história eu vou continuar no próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu vou te contar como eu fiz, né, para conseguir ter dinheiro, né, para tirar minha carteira de motorista. Então a grande lição que fica nesse vídeo aí, que eu traria para você, é não tenha medo de pedir demissão. Principalmente se você é muito novo e era igual eu naquela época, que morava com os pais, então os riscos de pedir demissão naquela época eram muito pequenos assim. Então a lição que fica é não tenha medo de pedir demissão, tá ok? É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, fique de olho nessa série, eu vou continuar essa história aí nos próximos vídeos. E se gostou, dê um like, comente e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau!